Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Estamos todos lá? Amém. Vou pedir a irmã Felizarda para ler o versículo 21. Sim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a mãe pastora para ler o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E versículo 23 diz assim: E então lhes direis abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bendito Deus, Pai, mais uma vez na tua presença, Espírito Santo querido. Pai, nós queremos estar na tua presença diante de ti, Senhor da glória, Pai, como pregoeiros da tua palavra, Senhor. Pai, venha encher, Senhor, nosso coração com alegria, meu Pai. Venha encher nosso coração, Senhor Pai Santo, mediante, Senhor Pai, o tamanho da nossa fé. Pai, nos curando, nos libertando, nos transformando, Senhor, pela palavra na qual aqui estará sendo semeada nesses corações, nosso Deus e Pai. Usa-nos, Pai Santo querido, como canal de bênção para abençoar essas famílias, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não se faça segundo o nosso querer, mas segundo a tua vontade. Nosso Deus e Pai, Senhor Pai, traz uma mensagem que não seja aquele que nós queremos, mas aquela que nós precisamos para dela aprendermos e crescermos para a honra e glória do teu nome. E a igreja diz: Amém. E tomem seus assentos em nome de Jesus. Quero mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria estarmos na casa do Senhor para podermos estudar, aprender aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Queridos irmãos, durante esse mês fomos aprendendo este versículo que diz que nem todo, perceba ao pé da letra, só ao pé da letra, nem todo, não nem todos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele a quem faz a vontade do meu Pai. Quer dizer, há pessoas que dizem Senhor, não vão entrar no reino. Há pessoas que não dizem Senhor, poderão entrar no reino dos céus. Então, nem todo aquele que diz Senhor. Amém? Mas antes que nós cheguemos neste versículo, eu quero trazer uma palavra para os irmãos aqui nesta manhã. Primeiramente, eu quero trazer um tema nessa mensagem que eu quero aqui abordar para os irmãos, que está baseado em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9. Diz que Deus apareceu a Adão e disse: aonde tu estás? Eu quero trazer esse tema, esse texto como um tema para a nossa mensagem. Onde você está? Onde você está? E do que você está se escondendo? Muitos de nós, a maioria de nós hoje em dia, estamos situados ou estamos centralizados num ambiente e dentro do próprio ambiente que nós estamos e acabamos nos escondendo e acabamos nos ausentando do ambiente que nós estamos. Então, para isso, meus amados queridos, eu quero trazer essa mensagem baseado neste versículo que Deus se faz presente e fala com Adão, perguntando aonde você está. Porque aqui, quando Deus pergunta para Adão aonde você está, ele havia colocado Adão num certo ambiente. Então, existe locais que Deus nos coloca, locais que Deus nos posiciona para podermos fazer uma certa coisa que vai agradando a Deus. Então, quando nós nos escondermos daquilo que Deus nos coloca, Deus se faz presente e pergunta: aonde você está? Mesmo que você esteja lá, Deus te pergunta: aonde você está? Lembrando aos irmãos que nem todo que diz Senhor, Senhor. Então,
para nós podermos entender muito mais a fundo, eu quero aqui fazer essa questão aos irmãos. Aonde vocês estão? E do que vocês estão se escondendo? Então, eu quero aqui trazer esse ponto aos irmãos, falarmos aqui, primeiramente, no capítulo 7 de Gênesis, de Mateus. Abre a sua Bíblia, Mateus, sua Bíblia aberta. Aqui no Mateus capítulo 7, primeiramente no ponto 1, Mateus escreve começando alertando aos irmãos. Para chegarmos no versículo de número 21, primeiramente nós temos que entender o que aqui Mateus escreve a respeito dos primeiros dois versículos 1 e 2 aos irmãos. Ele exorta aos irmãos dizendo assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porém, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tu tiverdes medido, vós hão de ser medidos também. Então, Mateus, ele começa a descrever este capítulo, a aconselhar aos irmãos a se posicionarem. Então, o primeiro ponto nós a desenvolvermos a vida cristã é o posicionamento. Sabermos que nós temos que fazer A e B. Então, antes de chegar no C, nós temos que passar do A e do B. Aqui, a palavra do Senhor diz que não julgueis para que não sejais julgados. Então, há muitas pessoas que nós residimos dentro do ministério, dentro da igreja, na sociedade, na família, na amizade, no ambiente que nós residimos, que eles julgam os outros pela cor, pela roupa, pela aparência, pelo status da vida social. Então, acabamos julgando os outros sem saber se posicionar. Porque o que aqui a Bíblia relata, ou seja, o Mateus escreve, ele escreve dizendo que na medida que tu julgares, também serás julgado. Lembrando aos irmãos que nos versículos anteriores, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9 aos 13, aqui temos uma estrutura que Deus, ou seja, Jesus estabelece para os discípulos, a oração do Pai Nosso. E no versículo 12, ele vem e diz assim, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quer dizer, na medida que tu perdoares, é a mesma porção que Deus estará usando para perdoar a sua vida. Há coisas que você terá que fazer, há coisas que você terá que optar pela vida. Então, a mesma medida que tu perdoar ao teu próximo, é a mesma porção da medida que Deus usará para poder te julgar. Então, Mateus ele usa esse pretexto aqui, dizer que não julgueis para que não sejais julgados. Porque na medida que tu julgares, é a mesma porção que Deus usará para poder julgar você também. Então, aqui nós vamos entender uma coisa aqui. Aqui quando ele fala nesse contexto, ele volta no versículo 4 e diz assim, ou como dirás ao teu irmão, presta bem atenção meus irmãos, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Como é possível você vai olhar para o teu próximo e ver um defeito nele, antes de verificar a si mesmo? Porque muitas das vezes, quando nós olhamos defeito nos outros, automaticamente aquele defeito que reflete no outro é o mesmo que está em nós. Então, primeiramente, nós precisamos limpar em nós mesmos para podermos santificar os demais. É por essa razão que nós temos que refletir na palavra. O que a palavra diz, o que a palavra ensina. Nós não podemos nos espelhar nos outros. Não, nós temos que olhar em nós mesmos e ver o que eu preciso retificar de mim mesmo para que o outro, quando olhar em mim, e diz, assim seja, eu quero ser igual a ele. Não julgueis para que não sejam julgados. Porque a medida na qual tu fores a julgar, é a mesma porção que Deus usará para poder julgar a ti. Então, aqui nós vamos perceber, não poderá, ou seja, não será possível tu dizer, irmã Felizarda, deixa só, tem uma coisa aqui no teu olho, não.
primeiro tenho que verificar se os meus está visivelmente a enxergar perfeitamente. Se os meus olhos forem perfeitamente a enxergar, sem nenhuma, sem impedimento, sem barreira, sem nada, automaticamente eu poderei olhar para a irmã Felizarda e dizer: irmã Felizarda, eu acho isto e aquilo. O que a senhora acha disto? Eu acho bom, então vamos a isto. Então, é exatamente nesse sentido. Por quê? Porque aqui a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela é específica, ela tem uma verdade explícita, bem explicada, para o ponto de que nós percebamos o que exatamente se trata nesse contexto. Então, aqui ele vai dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu próximo. Irmãos, quando você olha para a tua esposa, agora os homens, quando olhas para a tua esposa e vê um defeito nela, e um defeito que te incomoda bastante, às vezes não é ela, é você. Você precisa parar e ver: não, eu tenho que mudar nisto para ser isto. Às vezes é a mulher, vê um marido defeito, não, o marido come muito, não, às vezes é você mesmo. Então há coisas que nós temos que olhar, há coisas que nós temos que olhar em nós mesmos. Dizer que não, eu tenho que melhorar esta área. E o meu marido, quando ver a mim, vai ver um reflexo e ele vai mudar. Irmãos, eu não quero vos mentir, ninguém muda ninguém nesta vida. Nós podemos fazer de tudo, ninguém vai mudar ninguém. Simplesmente eu paro, reflito e eu determino se eu quero alcançar. E eu quero prosseguir, eu quero continuar. Então, não é questão de você olhar no argueiro do teu olho. Olha primeiro em ti e ver um defeito em ti e você muda o cenário e as coisas vão dar procedimento. Então, é questão de posicionamento. Nós temos que nos posicionarmos. O que realmente eu estou fazendo? O que realmente eu estou tendo aqui nesse ambiente que estou centralizada? Aí a vida vai dar um sentido na tua vida. Amém? Agora vamos aqui entrar num outro assunto que eu vou ainda argumentar para chegar no versículo 21. Primeiramente, meus queridos amados irmãos, eu disse que ia trazer aqui o tema baseado no Gênesis, sobre onde você está e de lá onde você está, por que você está se escondendo. Lembrando, meus queridos amados irmãos, que a vida, quando Deus ela estabelece, primeiramente Deus estabelece a vida e coloca, vamos chamar de ambiente. Nós quando lemos Gênesis capítulo de número 2, versículos 7 a 9, nós vamos perceber que ali, nesses 3 versículos, Deus ele estabelece a estrutura universal e depois ele coloca lá chamado ambiente. Vamos abrir junto para podermos meditar ali. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, 8 e 9. Aqui está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, ponto. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore de ciência do bem e do mal. Perceba uma coisa, meus queridos irmãos. Estamos a ler Gênesis capítulo 2, 7 a 9. Irmãos, o ambiente que nós estamos vivendo, ela influencia bastante no nosso crescimento. O ambiente que nós estamos centralizada, ela faz muita diferença para a sua queda ou para o seu envolvimento, para o seu florescer ou para o seu a queda, não é? Ou para o seu sucesso
ou para a sua queda. Então, o ambiente, ele é muito importante. Por quê? Porque Deus, depois de ele ter formado o homem, antes de formar o homem, Deus já havia formado o ambiente que via viver o homem. Mas quando você lê aqui, na parte B, diz que, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, nós temos que perceber qual é esta vontade do Pai que está no céu. Então, o Pai, quando ele traça um plano original na criação do universo, ele traça o plano e faz um ambiente. Dentro deste ambiente, ele coloca no versículo número 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem no centro. Então, dentro do homem, o que ele fez? Depois, versículo número 9, e brotou Deus a terra toda a árvore da vista boa, e brotou Deus a árvore agradável à vista, e boa para o quê? Colocou lá comida, e a árvore da vida, ele colocou lá vida, e colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da morte. Não é? Então, aí Deus coloca no ambiente vida, comida, conhecimento do bem e do mal. Então, tendo Deus colocado este ambiente, tendo Deus preparado um ambiente saudável, agradável aos olhos, Deus faz deste ambiente e coloca lá o homem no centro da vontade, do plano divino de Deus. Então, após Deus ter colocado esse homem no centro da tua vontade, o que o Deus fez? Olha, eu vou te dar aqui até ali a comida disponível, eu vou te sustentar, você é meu. Olha, aqui tem a vida, você vai viver quanto você precisar. Olha, aqui tem isto, você vai ter isto tanto quanto você precisar. Mas eu te dou um privilégio. Qual? Escolha. Você vai precisar escolher seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Então Deus, quando Ele estabelece essa limitação, estabelece esse processo de ambiente, Ele coloca lá o homem e dá esses privilégios e dá essas opções da vida. Estava lá a comida, estava lá a vida. E o que o homem fez? O homem escolheu morrer, além de escolher viver. Primeiro ponto, o homem estragou a vontade de quem? Igreja? O homem estragou a vontade de quem? Primeira vontade que o homem estraga é desobedecer, ou seja, escolher morrer. Primeira vontade de Deus está sendo estragado aqui. Porque o ambiente que nós estamos, irmãos, lá em casa, na sociedade, na igreja, ele vai dizer muito do que nós vamos ser. Se você estiver num ambiente opressor, é claro que você vai carregar traumas, vai carregar problemas, vai carregar situações da vida que vão te trazer problemas psicológicos. Porque o ambiente que você reside, ele não te dá liberdade, ou seja, não te dá liberdade de você progredir. Não te dá liberdade de você escolher o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Porque é um ambiente opressor. Mãe lá em casa, cria um ambiente saudável para os seus filhos. Pai lá em casa, cria um ambiente saudável para a sua família. Porque o ambiente que nós vivemos, ela vai dizer muito do que nós seremos amanhã. Lembrando aos irmãos que Deus fez o primeiro ambiente e o homem desobedeceu. Ele optou em escolher um outro ambiente que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, nós quando lemos aqui em 1 Coríntios, né? Quando lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo ao Coríntios, ele vai escrevendo, dizendo que não vos enganeis, pois, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Ou seja, as más companhias, eles vão fazer com que os bons costumes, os bons caráteres, as boas disciplinas e aquilo que você aprendeu sejam corrompidas. Então, nós temos que começar a aprender que os amigos que estão à roda de onde nós nos assentamos, eles têm influência para quebrar o compromisso que nós temos com Deus.
Eles têm influência para influenciar, para nos alavancarmos, para nos prosseguirmos com a jornada, para fazermos a vontade do Pai. Então, o ambiente que você está, ele vai ditar muito do que você vai ser amanhã. É na escola, a roda dos amigos com quem você convive. É na sociedade, as amigas, no WhatsApp, aonde, Facebook, com quem você interage no Instagram, o teu marido não sabe, a sua esposa não sabe. Então, esse ambiente que você cria, ele vai fazer com que você fracasse ou você prospere. Segundo a palavra de Deus. Então, nós temos que começar a sanar esses problemas, essas coisas, essas situações, para podermos começarmos a nos posicionarmos, a saber realmente o que nós queremos da vida. Porque a vida é algo simples que Deus fez. Então, o viver é um privilégio. Amém? Amém. Então, nós temos que saber e entender isso. Agora, o segundo ponto aqui, temos Lucas capítulo de número 24. Vamos ler aqui Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos entender uma coisa interessante aqui, irmãos queridos. Lucas capítulo 24. Lucas 24, 49. Já estamos lá? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora, quando Jesus, antes da sua ascensão, a subida para o céu, ele deixa um recado para a igreja do Senhor. Ele deixa um predizer para a igreja cumprir. Porque isso faz parte do plano divino de Deus. Do plano original do Criador. Qual? O ambiente. Ainda vou repetir. O ambiente, irmãos queridos, ele influencia muito. Então, Lucas capítulo 24, verso 49, vai dizer assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Deus, ele quer com que o povo dele esteja num ambiente sagrado, onde lá eles vão aprender as boas maneiras, as boas formas, vão aprender como conquistarem o coração do Senhor. Então, aqui a Bíblia ele vai dizendo, ou seja, Lucas vai escrevendo, vai dizer: ficai em Jerusalém. Essa é uma palavra de Jesus Cristo, ele chamando a atenção à igreja do Senhor. Vocês precisam se reunir na cidade de Jerusalém. Onde lá na cidade de Jerusalém, vocês vão aprender a palavra de Deus. Onde na cidade de Jerusalém, vocês vão aprender as boas maneiras. Vão aprender como se trata uma esposa. Vão aprender como se trata um marido. Vão aprender como se trata uma família. Como gerir a vida. Então é na Jerusalém, é na cidade de Jerusalém, onde o povo precisa se reunir para poder aprender. Não, meu marido não gosta disto e aquilo, então por que eu tenho que fazer? Não, isso não é certo, eu tenho que fazer isto. É na cidade de Jerusalém vão aprendendo isto. Não, eu quando acordo de manhã, logo cedo tenho que fazer isto, aquilo. Papá, quando acordar lá, tem que acordar, já tem tudo isso pronto. Então é na cidade de Jerusalém que somos instruídos. É na cidade de Jerusalém que vocês precisam se reunir para poder aprender. Para poderem fazer a vontade do Pai. Para não só chamar Senhor, Senhor, por ali vai. Então, aqui Lucas ele dá esse procedimento e diz que quando estamos em situações drásticas da vida, nós precisamos subir para Jerusalém. Nós precisamos ir se reunir na cidade de Jerusalém. De onde lá da cidade de Jerusalém, nós vamos começar a ser instruídos. Então, aqui nós vimos isto como? Em Atos, primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: recebereis, pois, a virtude do alto, e sereis
minhas testemunhas. Aonde? Na cidade de Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Então, o que nós vamos aprender em Jerusalém? Quando nós estivermos reunidos naquele ambiente, e lá nós vamos fazer o quê? Vamos receber do alto o poder de Deus, a virtude que vem do Senhor. De lá, quando nós recebermos, nós estaremos disponíveis para fazer o quê? Para poder sair anunciando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos saindo, anunciando o nome do Senhor Todo-Poderoso, sendo testemunhar que não, Jesus foi filho de Maria e de José, nasceu de uma mulher, ele foi crucificado e no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e ele hoje está vivo. Então, depois de nós aprendermos em Jerusalém, nós estaremos disponíveis para poder sair por ali, anunciar o nome do Senhor. Mas quando você se engana e estar em ambientes que não tem nada a ver com a Bíblia, você não terá possibilidade de sair anunciando o nome dele. Porque o ambiente que você está não vai te permitir a aprender e receber do alto o poder. Então, é exatamente o que nós temos que aprender aqui. E o que acontece aqui? Nós precisamos olhar para aquele segundo ponto que eu falei sobre esconder-se. De onde você está e do que você está se escondendo. Muitos de nós estamos nos escondendo hoje. Muitos de nós estamos nos escondendo porque não queremos assumir a responsabilidade. Estamos nos escondendo porque não queremos assumir com as consequências. Não queremos assumir com as responsabilidades. Então, tudo isto contribui para que o crente seja crente fugitivo. Não, essa semana não vou. Esses dias não, eu não quero fazer trabalho. Chegar lá na igreja, servir, não posso. Você está fugindo das tuas responsabilidades. Lembrando que você é o zelador da casa do Senhor. Você precisa zelar pela casa do Senhor. Você precisa cuidar da casa do Senhor. Você precisa cuidar das almas. Você precisa visitar o faminto, a viúva, desamparado. Você não precisa se corromper com este mundo. Você precisa se posicionar como uma escolhida de Deus. Então, para isso, nós não precisamos nos escondermos. Então, para isso, não nos escondermos, nós precisamos de 2 pontos. Primeiro, é a representatividade e a interatividade. Nós precisamos nos apresentar e não precisamos interagir um ao outro. Então, para isso também nós precisamos não conformismo. Muitos de nós estamos nos conformar com o pouco que nós temos. Muitos estamos nos conformar com o sofrimento que nós padecemos. Muitos crentes estão se conformar com a desgraça, com a miséria, com os problemas, com situações na família, no lar, no trabalho, aonde quer que esteja, estão se conformando. Então nós temos que dizer para o conformismo. E nós temos que começar a usar a interatividade. Nós temos que usar a representatividade para podermos estar diante de Deus. O que o apóstolo Paulo escreve ao povo de Roma? Em Romanos capítulo 12, apóstolo Paulo ele vai escrever uma coisa muito interessante. Abra comigo Romanos capítulo 12. Ali nós vamos ver uma coisa muito interessante. Para não fugirmos das nossas responsabilidades, não fugirmos das situações da vida, nós temos que parar com o conformismo. Nós temos que parar com o conformismo e nós temos que começar a usar a interatividade e a representatividade diante do Senhor. Então, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai escrever Então ele vai escrever uma coisa muito, muito interessante aqui ao povo de Deus. Isso que... Então nós temos que olhar aqui no sentido que Jesus Cristo nos dá. Então, queridos irmãos, Romanos capítulo 12, primeiro versículo, está escrito assim, nós temos que olhar no sentido que
as coisas, não sendo elas conformáveis com aquilo que nós paritamos, nós temos que começar a fazer o quê? Nós temos que começar a interagir. Nós temos que começar a nos representar. Nós temos que estar diante do Senhor. Com o quê? Com raciocínio. Temos que estar lá com raciocínio. Presbítero Virgílio, pode ler para mim o versículo 1? Então, ali nós vamos ler uma coisa interessante. Palavra do Senhor. Amém. Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Vamos pedir também à irmã Ana Maria, vai ler o segundo versículo, 2. Palavra do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossos entendimentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado. Então, ali está uma coisa muito interessante. Para nós não podermos fugirmos das nossas responsabilidades, não podermos fugir de onde Deus nos colocou, porque Deus nos colocou no ambiente para podermos fazer a vontade dEle. Aleluia! E nós estamos nos conformar, e nós não estamos a interagir, nós não estamos a nos representar, e não estamos nos conformar com o que as migalhas do mundo dá. Hoje você encontra crente doente. Irmãos, eu quero vos falar uma coisa. Quando nós crescíamos lá no distrito, lá quando estávamos lá quando íamos visitar, íamos para onde, íamos para lá, tinha lá pastores que não sabiam ler nem escrever, mas eles tinham tanta fé que pediam alguém, abra aí. Ele memorizava um versículo assim, qual é o versículo esse? Aqui, né? Pastor, mandavam abrir, eles abriam, o irmão lia e ele pregava. E nós crescendo, eu principalmente crescendo, vendo aquilo, e eu começava a se apaixonar. Não, eu também quero ser como ele. Mesmo não sabendo ler, não sabendo escrever, ele nunca se conformou. Então nós temos que começar, irmãos queridos, a nos posicionarmos. Existem coisas que nós estamos conformados. Não, esse pouco, não, é essa porção mesmo que eu tenho. Essa porção que eu tenho, eu sou válido. Não, você não vale isso, não. Entrega-te no Senhor. Em Salmo 37 diz que deleita-te, pois, no Senhor, e Ele fará a vontade do teu coração. Então nós não temos que nos conformar com o pouco que nós temos. Não temos que nos conformar com aquilo que o mundo oferece. Não temos que nos conformar com aquilo que o inimigo nos engana. Porque eu estava falando essa manhã com o presbítero Virgílio. O maior pecado que o homem pode cometer na vida é se enganar. Irmãos, existe erro que seja graves ou médios, mas existe uma coisa chamada engano. Irmãos, engano é perigoso. É você fazer uma coisa pensando que está a fazer certo. Não, a minha família gosta assim, vou fazer. Não, você está enganado. Você está sendo enganado com o inimigo. Você está sendo enganado com os bruxos, feiticeiros. Você vai mexendo coisas, pensando que aquilo é algo bom. É o engano. Nós não temos que nos conformar com isto, mas temos que apresentar a Deus nossos corpos como sacrifício vivo e racional. Então, primeiramente, quando você vê alguém a se desviar, a fugir, você toca e diz, olha, se apresenta perante o Senhor como sacrifício vivo e racional. A sua mente tem que ser ampla para perceber as coisas divinas de Deus. O seu corpo tem que estar preparado para poder receber a glória de Deus. Nós não temos que nos conformar com essas coisas banais, porque nós sabemos, Jó é o melhor exemplo que nós temos. Ele disse, não vim do ventre da minha mãe, não irei.
Então não temos que nos apegar às coisas materiais. É bom tê-las, mas não é nos apegarmos tanto que nós acabamos fugindo daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Então nós temos que começar a interagir. Não vos conformeis com este mundo, mas procurais aprová-lo, qual seja e boa, agradável a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Qual é a vontade que Deus tem para comigo no ministério dele? Qual é a vontade que Deus tem comigo pela minha família? Qual é a vontade que Deus tem, com o propósito que Deus tem com o meu chamado na casa dele? Então nós temos que começar a buscar por isso, para servirmos perfeitamente como os escolhidos e chamados na casa dele. Não é para vir só aqui desfazer, fazer, desfazer, não. Tem pessoas que têm vontade de servir, mas quando o outro vem, atrapalha o pensamento do outro, atrapalha o trabalho do outro e as coisas acabam sendo estragadas. Então não é para nos conformarmos, é para poder procurar qual seja boa e agradável a vontade do Pai na tua vida. Então é isso que Deus nos chama para podermos fazer na casa dele. Todas as casas têm regras, princípios. Não é só entrou, fez o que você quer, sei lá. Não, procura qual é a regra principal daquela casa. Qual é o horário de acordar? Qual é o horário de matar bicho? Você visitou, chegou ali, antes que os donos abrirem a geladeira, já estás ali a procurar manteiga para parar o pão. Não! Procura saber qual é a regra principal da casa. Então, isto que faz com que Deus se alegre com aqueles que são escolhidos na casa dele. Então, nós temos que procurar qual seja agradável a vontade do Pai com os filhos. Amém? Amém. Então, vamos aprender, meus amados queridos. Na casa de Deus tem regras. Na casa de Deus tem princípios. E uma das regras, vou lançar já para vocês. Não estragueis ou não profaneis vossos corpos, porque o vosso corpo é o templo de Deus, onde habita o Espírito Santo. Então vamos procurar o máximo que pudermos se apresentarmos diante de Deus como sacrifício vivo e agradável a Deus. Amém? Essa é a primeira regra que a casa de Deus estabelece para a igreja. Apresentai vossos corpos. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. A vossa forma de vestir tem que ser adequadamente para engrandecer o nome do Senhor. Porque o fogo, quando cai, ele cai para o altar. O altar é o seu coração. O seu corpo é o templo. Então, quando cai o fogo não pode cair e encontrar a profanação lá dentro. Não! Tem que encontrar a pureza. Tem que encontrar a espiritualidade, tem que encontrar a pureza, tem que encontrar coisas saudáveis na tua vida, para que Deus possa agir na tua vida. Há crentes hoje em dia, 60 anos lá na igreja. Não, eu fui batizado naquela igreja azul aí. Eu sou daquela igreja. Mas está o quê? Está aí uma savana, está bebendo. Está se conformar com o mundo. Mas o nome dele, Senhor, eu conheço, eu fui batizado ali. Nós somos os primeiros aqui, somos as primícias. Quando o pastor Eliel estava aqui a estabelecer aqui, nós fomos os primeiros. Até dávamos aula lá no Upspace, lá em cima. E eu vou falar assim, o pastor costuma dizer assim, toma na cara, seu envergonhado. Então, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. O que Deus quer com a minha vida? Aonde eu estou centralizada? O ambiente que você está residindo, será que ela contribui para o seu crescimento? O ambiente que você está envolvido no trabalho, na escola, na comunidade, na família, onde quer que seja, será que contribui para a sua salvação? É momento de reflexão. Aonde você está? E o que você está se escondendo? Nós precisamos elevar os tempos, aplicar em nossas vidas e continuarmos com essa jornada, meus amados queridos. Se decidiste hoje, se eu quero servir ao Senhor, sirva a Deus.
Ah, não, eu quero ser businessman, cross-border. Então vai e faça aquilo com perfeição. Aquilo sirva a Deus com dedicação. Ele é Deus para te honrar e Deus para te sustentar. Porque a Bíblia diz em Gênesis, quando Ele estabeleceu, Ele já colocou comida lá. Ele é Deus provedor. Então nós temos que confiar em Cristo, porque Ele vai nos sustentar. Ele vai nos alimentar. Ele vai nos proteger. E Ele vai nos dar uma possibilidade de escolha. Eu quero servir a este Senhor. Então sirva a este Deus. Então, para concluir, vamos abrir aqui Mateus capítulo 7. Vamos voltar no versículo do mês. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo de número 23. Ou seja, eu vou ler, depois os irmãos vão me acompanhar. Está escrito assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pois, e ele lhes direi, ou seja, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo do número 23, meus queridos amados irmãos, existe uma coisa que nós chamamos de conhecimento. Quando Deus aqui, Jesus fala aqui para este povo que eu direi naquele dia, que apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu não vos conheço, ele está a relatar uma coisa chamada relacionamento. Quando você lê em Gênesis capítulo 4, a Bíblia começa a relatar uma coisa assim: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve por filho Caim. E louvou ao Senhor e disse: bendito seja Deus porque alcancei um varão. Então, esse conhecer Adão a Eva e ter concebeu, estamos a falar do envolvimento, estamos a falar de relacionamento, estamos a falar de devocional. Então, é difícil Jesus te chamar pelo nome se Ele não te conhece. É difícil Jesus parar para te testemunhar, para te defender, porque Ele é juiz e advogado fiel para ti naquele dia, uma vez que Ele não tem um relacionamento contigo. Ele não tem um envolvimento espiritual com tua pessoa. Então é difícil Jesus Cristo parar naquele dia e dizer: ah, sim, Pai, eu conheço, esse aqui esteve na igreja, eu conheço, ele fez as obras, Pai, eu conheço, ele jejuou, Pai, eu conheço, ele evangelizou, ele fez o trabalho. Não, ele vai dizer: não te conheço. Ah, não, eu curei em teu nome, eu profetizei. Sim, apóstolo Paulo, quando fez a viagem missionária, também tinha lá pessoas que adivinhavam em nome de Jesus também. Existia a pessoa que vendia bênção lá, em nome de quem? Do Senhor. Mas Jesus não as conhecia. Então não se engane alguém vir ali falar: ah, Senhor, bendito, vai ser irmão, paz. Não. Queremos relacionamento com Deus. Queremos um envolvimento com o Senhor. E isso vai fazer com que Deus naquele dia, Jesus naquele dia, no reino de juízo, Ele vai parar e dizer: sim, Pai, sim, Senhor, conheço. Entra. Sim, vai, passa. Então nós temos que começar a nos posicionarmos. Não é só pelo nome dele, não é só pelo participar nos cultos, não é só estar ali fazendo, não. Nós temos que ter uma vida devocional com Cristo. Nós temos que começar a aprender o que a Bíblia ensina realmente, o que Jesus quer de nós. Isso chama-se envolvimento. Isso chama-se relacionamento. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus. Como nos relacionamos? Ou seja, como se relaciona uma mãe com um pai? Não, uma mãe com um filho. Vocês que são mãe, conhecem o relacionamento de uma mãe e um filho, né? Aquele mais próximos. Nós, quando éramos criança, víamos nossa mãe apilar, né? Apilar assim o amendoim. Tinha lá uma coisa chamada ralo.
E ela fazia assim e caía o amendoim já fino lá embaixo para fazer o carinho. E quando nossos pais estavam sempre trabalhando, aquela ceifa furava. Acredito que o meu pai nunca me ensinou pegar um prego e consertar as coisas. Mas eu vendo meu pai tendo um relacionamento saudável com minha mãe, praticando aquilo, ajudando a minha mãe, fazendo, retificar ali, aquilo, um banquinho, perdeu a perna, consertar. Eu olhando e fui aprendendo. Meu pai nunca me ensinou isto, mas vendo ele fazendo para sua esposa, eu comecei a ganhar habilidade fazendo aquilo que ele faz. Então, o relacionamento influencia para o crescimento, não para a queda. Mas a ignorância e o engano, ela contribui para o seu abate. Amém? Amém? Então, eu quero deixar essa mensagem para o coração dos irmãos. Vamos nos relacionarmos com Cristo. Porque se não nos relacionarmos, naquele dia diremos: ah, Senhor, estava na tua casa. Senhor, profetizei eu. Senhor, eu cantei louvor e adoração com a pastora Nádia. Tocou muito bem os hinos. Ajudei a decorar a igreja para os casamentos. O Senhor vai dizer que não te conheço. Você fez pela vontade própria, porque alguém estava te pagando, não eu. Então vamos nos relacionarmos com Cristo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que estás no céu, esses sim vão entrar no reino do céu. E Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém. Muito bom dia, a paz para todos. Good morning, peace of the Lord Jesus to you all. Nós estamos aqui na cidade da Beira. We are here in the city of Beira. Esse aqui é um bairro chamado Vaz. This is a area called Vaz. Vaz é um nome interessante. Vaz is an interesting name. Quando os portugueses construíram essa cidade, When the Portuguese constructed the city, isso era uma zona muito alagada. this was an area that was a lot of water in this area. Eles chamavam para isso aqui Várzea. So they used to call it Várzea. Com o passar do tempo, With the o nome going of time, foi sendo composto. and so the name was being Ficou só shortened Vaz. and just became Ainda é uma área Vaz. alagada, It still is a area that has a lot of área water in it. bem assim no meio da cidade It is in the mesmo. middle of the city, but it's got a water problem here. Mas tem muitos problemas com água. A lot of problems with water. E Deus nos Floods. trouxe aqui. And the Lord O brought us pastor mora here. aqui do The lado. pastor lives right here at this house. E a construção desse templo foi uma And bênção, the construction of this temple is a porque blessing aterramos aqui toda a because área. we are able to just to put a good foundation here and to lift it up. E então, graças a Deus, aqui não tem problema mais de água. And so we don't have a problem here at this temple. It doesn't flood. Estamos aqui hoje, praticamente um ano depois, 1 year later, we are here para celebrar Jesus, to celebrate Jesus, adorando a Deus worshiping e God, agradecendo pela bênção deste and santuário. thanking God for the blessing of the Conosco sanctuary. o pastor Bento e a sua Here is esposa Pastor Bento and his wife, estão aqui cuidando da obra de Deus. and they are looking after this work. Olhem por eles e orem. Pray for them, Deus abençoe a and sua may vida. God bless your life. Amém. Amen.